Oi, amigas! Hoje o vídeo é um pouco diferente. Hoje a gente vai visitar lá o bairro onde eu vou morar futuramente, onde eu comprei meu apartamento. Então a gente vai até lá agora, vamos ver como é que tá. Tentar aproveitar que já é tardezinha de domingo. Tentar aproveitar a claridade do dia aí antes que escureça e ver como é que tá lá a obra, como é que tá o bairro. E eu vou levar vocês comigo para ver como é que tá, gente. Tô ansiosa, que é a primeira vez que eu vou lá pessoalmente. Vou com a minha filhota hoje e de lá a gente vai dar um rolê e eu vou levar ela. É isso. Vamos comigo.
Amigas, eu acabei de chegar em casa depois de um dia emocionante, ao mesmo tempo. Ai, eu não sei nem o que falar para vocês, gente. É uma sensação de ansiedade, que eu já sou ansiosa, mas olhar ali para o meu prédio ali, saber que a obra já está quase finalizada, né? Que falta uma parte, ainda falta alguns mesinhos, mas nossa, foi muito emocionante. Eu voltei para contextualizar algumas coisas para vocês, tá? Em 2023, eu não lembro qual foi o meio que eu cheguei até isso, mas eu estava pesquisando apartamentos para mim adquirir, né? Um imóvel para adquirir, estava pesquisando bastante como que funcionava, me inteirando do assunto porque era algo totalmente novo para mim. E eu comecei a procurar por financiamentos, o quanto que eu ia precisar ter para dar de entrada. E, enfim, pesquisei, procurei, li, reli. Entrei em contato com algumas imobiliárias e vou falar um negócio para vocês que eu tive muito retorno, assim, desmotivador, sabe? E aí eu achava já que não ia ter mais uma, vamos dizer assim, que eu nem tão cedo conseguiria comprar um imóvel por conta das questões que precisava, algumas coisas que precisava ter, que eu não tinha ali naquela época, em 2023. Em 2023 eu estava trabalhando autônoma, pagando aluguel, e o dinheiro que eu recebia não era tanto, né? Eu recebia ali um pouquinho mais de um salário mínimo, e eu não era registrada, né? Autônoma, então já dificultava um pouco mais. Eu vou falar bem a verdade para vocês, eu já estava totalmente desmotivada e pensando, meu Deus, eu vou ter que lutar muito para conseguir um dia ter um imóvel meu, que eu possa falar, esse é meu lar, é meu e ninguém me tira, sabe? E, enfim, eu não lembro qual foi a forma que chegou até mim, mas chegou uma postagem, eu não lembro qual foi a rede social, se foi em WhatsApp, eu sei que chegou para mim que estava tendo cadastro por CDHU. E aí eu falei, talvez eu tenha ali uma chance. Fiz o meu cadastro. Quando eu fiz o meu cadastro, eu mandei também para minhas duas irmãs que eu tenho, que são mais novas do que eu. Porque eu vi que o CDHU, ele dá oportunidade para pessoas que não têm nenhum imóvel no nome, e aí seria o primeiro imóvel, uma oportunidade de um pagamento mais facilitado e tudo mais. Então, eu fiz meu cadastro e aí a única coisa que eu pensei é vou mandar para minhas irmãs para elas poderem fazer também e terem aí também uma chance, uma oportunidade de sair do aluguel. Eu encaminhei para elas duas, uma fez o cadastro, a outra não. Com pouco tempo depois, a que fez o cadastro, ela recebeu uma ligação, ou melhor, ela recebeu um contato, não sei de qual forma foi, se foi por ligação, se foi por WhatsApp, e ela recebeu o contato de que ela havia sido contemplada. E eu fiquei muito feliz por ela. Essa minha irmã, ela é mais nova do que eu, ela na época estava com 2 filhos, hoje ela tem 3, e solteira, pagando aluguel e tal, e aí ela foi ela foi contemplada. E infelizmente, por conta de um problema com o ex-marido dela, ela acabou não conseguindo entregar os documentos a tempo para ela poder ter o direito ao imóvel. Porque ela ainda era casada com ele no papel, ela casou no civil e não divorciou. Porém, eles já estavam separados há muito tempo e ele não quis dar os documentos para ela, e mesmo se ele desse, também ele teria direito e ia acabar dando briga. No fim, infelizmente, ela acabou perdendo. Eu fiquei bastante triste, bastante chateada, porque eu queria muito que ela tivesse tido aí a chance dela ter o apartamento dela, mas Deus sabe de tudo, né? A minha parte eu fiz. Um tempo depois, eu recebi o contato. Eu tinha ficado como suplente, ela foi prioridade por conta dela ter mais 2 filhos pequenos e tudo mais. Algum tempinho depois eu recebi um contato, eu estava como suplente. E eu pensei, não é para ser, né?
mas era. Chegou o contato para mim e eu não dei nada, achei que, às vezes nem é, né? Eu não acreditava. Porque o contato que eu recebi primeiro não foi diretamente do CDHU, então eu fiquei um pouco cismada, mas eu paguei para ver, né? Fui até lá, conversei com a pessoa no endereço que me passou, levei os documentos, ele me explicou ali algumas coisas, mas até então eu não sabia aonde seria. Eu sabia que era na região zona oeste de São Paulo. E não sabia de nada, só sabia que eu ia ter direito ali ao apartamento do CDHU e eu só iria ter acesso às informações quando eu fosse assinar e pegar o documento que é... Agora eu não estou me lembrando o nome, mas enfim, é o documento lá do imóvel. Bem, chegou o dia e eu fui. Eu não tinha contado para ninguém que eu tinha sido chamada, até mesmo para minha irmã, que tinha sido chamada primeiro do que eu, não falei nada. Porque eu também não acreditava. Aí eu pensei, bom, vou ver o que vai dar, eu só vou falar para as pessoas quando eu tiver certeza. Quando eu tiver com esse documento na mão, aí eu compartilho. Quando eu tiver certeza que realmente, né, eu tive direito. Porque eu tinha ficado como suplente, mesmo assim, muito rápido chamou, sabe? Eu cheguei lá e eles explicaram tudo, mostrou o documento pra gente, eu assinei, mas nesse dia eu não trouxe o documento para casa. Então eu também não falei para ninguém. Eu vi qual seria o lugar que eu ia morar, eu vi qual seria o nome do prédio, o andar, qual valor eu ia pagar, qual o valor total do financiamento. Falaram tudo para mim e eu assinei várias e várias folhas lá, assinei e fui para minha casa pensando, ai meu Deus, tá tudo assinado, mas será? Sabe aquela dúvida? Era eu. E, enfim, passou mais alguns dias ali, e eu fui chamada de novo, e eu voltei lá. Dessa vez era para trazer para casa meu documento que provava que eu era dona daquele apartamento e que ele estava em construção, que é esse que vocês viram aí no início do vídeo aí, que eu mostrei para vocês, que é um prédio no Reserva Raposo, que é um condomínio ali na Raposo Tavares. E ali que eu com o documento na mão, que eu fui entender a dimensão do lugar que eu ia morar, apesar de ser CDHU, sabe? Porque assim, na época que eu fiz que eu fiz o cadastro, eu morava em CDHU. Eu morava em CDHU, um apartamentinho pequeno, simples, mas muito bem cuidado e tinha muito amor ali. Eu amava morar ali. Apesar da simplicidade, foi um lugar que eu tive paz. E eu aluguei ali e fiquei ali por quase 4 anos morando no CDHU. E eu, na minha cabeça, acreditava que o que eu ia ter ia ser igual aquele, né? Que é aquele modelo antigo do CDHU, os prédios de 5 andares, que não tem elevador, é basicamente um apartamento e uma vaga de garagem. Porém, quando eu fui ver, era isso que vocês estão vendo aí, um condomínio totalmente diferente, um condomínio grande de 20 andares, e se não me engano é isso, é 19 a 20 andares o meu, é que alguns tem mais e alguns tem menos, né? E com elevador, com academia, com... Só não tem piscina, gente, mas tem salão de festas, tem brinquedoteca, sala de jogos, cowork, homework, uma coisa assim, é sala de trabalhar em home office, né? E, enfim, eu fiquei em choque quando eu vi, porque era muito mais do que eu imaginava. O apartamento é pequeno, mas tá mais do que o suficiente para mim, sabe? Porque minha família não é grande, então, sabe? Quando você olha aquilo ali, você fala, meu Deus, como pode? Como pode? Um CDHU com perfil de apartamento privado, né? Que hoje em dia, gente, CDHU nunca teve essas coisas, nunca teve essas coisas. Quem mora em CDHU sabe. CDHU é o básico, o simples. E ali não, e ali eu ia ter um CDHU, ia pagar o valor de CDHU
porém eu tenho um padrão um pouco de um prédio privado, né? E eu, desde então, desde 2023, eu tô na espera e ansiosa pra caramba pra ficar pronto e tudo mais, mas sabe aquela sensação de caramba, tudo bem, tá demorando, mas eu sei que uma hora chega, então tá tudo bem. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque foi uma oportunidade de uma coisa que veio do nada, veio assim na hora certa, foi uma coisa que apareceu do nada pra mim, que eu jamais esperei e jamais pude imaginar. E é isso, como eu falei pra vocês, eu já estava totalmente desmotivada quando eu fiz como é que se diz, algumas simulações através do particular, eu vi que eu não ia ter condições, sabe, de ter um imóvel. Eu pensei, caramba, nem tão cedo eu vou ter que começar a me planejar de outra forma. Gente, é incrível como Deus age na nossa vida, assim, sabe? Eu não sou religiosa, não sigo nenhuma religião, nem precisa me perguntar se eu sou evangélica, se eu sou católica. Eu não tenho religião, gente. Mas uma coisa que eu tenho é fé em Deus. E eu acredito muito que Deus agiu na minha vida, que Deus me deu esse presente, sabe? E eu sou muito grata. E eu tô contando os minutos. Eu tô aqui, eu gosto muito daqui também. Aqui é um apartamento alugado, muito abençoado também. Eu gosto bastante daqui. Aqui é um apartamento de um padrão um pouco acima do que eu vou morar, por conta das coisas que tem aqui que lá não vai ter mais. E é muito gostoso morar aqui, mas é algo que, quem sabe, no futuro eu tenha algo meu no padrão daqui, né? Não é o caso de hoje. Hoje eu vou ter lá, mas eu tô muito feliz e muito ansiosa para ir para lá, de verdade. Mesmo sabendo que lá vai ser um pouco menor, lá vai ter um quarto a menos, lá não vai ter a minha parte que tem aqui, que é a área aberta, churrasqueira, enfim. Isso daí foram coisas que, sendo bem sincera para vocês, quem proporcionou foi o meu marido, porque eu morando sozinha, eu não alugava. Eu não teria coragem nem cacife de alugar um apartamento no padrão desse aqui, no valor que ele paga, né? O fone descarregou e eu não sei se esse daqui, eu não sei que hora parou, então depois na edição que eu vou ver, já peço desculpa se já tiver carregado há muito tempo, porque eu vi agora piscando aqui, mas eu não tenho noção se acabou de descarregar ou enfim. Eu vou ver na edição, mas se tiver parado antes, peço desculpa, porque aqui só dá com o microfone, gente. É uma das coisas, eu gosto muito desse apartamento, mas é uma das coisas que me incomoda e que eu quero sair daqui é por conta disso, por conta do barulho. Aqui é o trem para meia-noite, começa 4 horas da manhã, ou seja, 4 horas, ou melhor, ele fala que para meia-noite, mas para meia-noite é a estação, o trem continua passando aqui 1, 2 horas da manhã, não é com a mesma frequência, mas ainda passa, e é uma coisa que incomoda muito, é o barulho. E tem a reciclagem aqui na frente também, tem um ginásio, são muitas coisas que faz barulho aqui. Apesar de eu gostar muito do apartamento, o prédio também, o condomínio é maravilhoso, esse é um fator que incomoda demais. E eu sei que todo lugar tem seus defeitos, inclusive lá onde eu vou morar, né? Hoje eu fui lá, vocês devem ter percebido aí que tinha muitos carros nas ruas, e é um grande problema que está acontecendo lá no Reserva. Quando me chamaram para assinar meu contrato, eles falaram que não teria vaga de carro para todos os apartamentos. Gente, se eu não me engano, são 376 apartamentos. E não ia ter vaga para todos os apartamentos do condomínio. Detalhe, não tem vaga para tudo, mas na verdade não tem nem para metade dentro do condomínio, né? Então é um fator lá que é um defeito, vamos dizer assim, né? Na época eu não tinha carro, nem pensava que ia ter, nem habilitação eu tinha. Então eu pensei, ok, mas hoje a gente tem carro, eu tenho habilitação, eu sou descarado porque eu não dirijo, mas eu tenho vontade de reaprender porque eu tirei a habilitação, mas eu tenho medo de dirigir. E agora a gente tem carro, né? E aí, enfim, vai ser uma luta. A gente que não nasce em berço de ouro sabe que algumas dificuldades vêm, não importa. Sempre vai ter alguma coisa. Aqui é o barulho, lá eu sei que a gente vai sofrer com estacionamento. Mas é aquela. Sempre vai ter, né, o equilíbrio
Tem coisas boas e coisa ruim. Coisa boa, não vou mais pagar aluguel. A parcela vai ser muito mais barata do que a gente paga de aluguel, mesmo com condomínio. Top. Lugar legal, perto, praticamente ali, na Raposo Tavares. Bem localizado, legal. Mas tem as dificuldades do bairro, que é um bairro que está chegando aí, é o maior, é uma mini cidade, na verdade. É uma mini cidade dentro de São Paulo. Eles pegaram esse projeto e se inspiraram em um projeto japonês ou chinês. É o povo do Zóio Puxado, eu não vou saber dizer qual dos dois. Mas é o maior condomínio do Brasil, gente. É uma mini cidade dentro de São Paulo, é muito grande. E ele está em início ainda tem 4 anos para finalizar, né? Que nós estamos em 2026, previsão para terminar em 2030, né? Se nada acontecer, se der tudo certo, se Deus quiser, vai dar certo. 2030 finaliza e vai ser uma mini cidade aí, uma cidade dentro da cidade de São Paulo. E é isso, vai ter ali adaptações, vai ter dificuldade, porque é um empreendimento novo, mas tem os benefícios também que para mim são muito maiores, porque nada como a gente tá no nosso canto, saber que aquele cantinho é nosso, a gente paga e, tipo assim, o aluguel a gente paga e qualquer momento, como já aconteceu comigo mesmo, o proprietário pode chegar e pedir a casa, e você tem que desocupar, porque não é sua, sabe? Você tem que se virar e mudar as pressas e tudo mais. E é muito cansativo, gente, viver de aluguel. Igual eu falei para vocês, eu morei quase 4 anos, foi quase, acho que eu não tenho certeza se completou 4 anos, mas estava em torno disso. Num apartamento CDHU, graças a Deus, fiquei lá esse tempo, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de mudança, gente. Então fiquei, tive alguns probleminhas lá, mas os donos eram maravilhosos comigo, graças a Deus, eram uma bênção também. E o que me motivou a ficar esse tempo todo lá. Porém, quando eu saí de lá, eu saí para me casar, né? Saí para morar com o meu atual companheiro. Né? Casar, a gente juntou as escovas de dente, porque pobre não se casa, pobre junta as escovas. A gente foi morar junto, a gente alugou uma casa em Osasco, uma casa maravilhosa, grande. Tinha defeitos também, como todos os lugares, mas era uma casa maravilhosa. Ele tinha amado, estava super empolgado. A gente, naquele momento de acabar de morar junto, estava uma delícia. A gente não ficou lá 3 meses. Os donos pediram a casa. Mas por que pediram a casa? Vocês bagunçaram? Vocês quebraram a casa? Vocês deram prejuízo? Vocês não estavam pagando o aluguel? Não, gente, nada disso. Simplesmente a dona da casa verdadeira morava lá, foi morar em um apartamento que eles tinham para alugar a casa para gente, para eles terem uma renda. Porém, a senhora não se adaptou no apartamento e quis voltar para casa dela. Simples assim. Contrato de 1 ano, já era um casal de idosos. E aí a gente, tipo, vai brigar, vai discutir pela casa dos outros? Não vai, né, gente? Ter o direito a gente tem. Que tinha um contrato vigente, mas eles queriam quebrar o contrato, pagaram a gente, tudo mais. Só que o transtorno é muito grande, sabe? Não é sobre dinheiro, é sobre você estar feliz em um lugar e você ter que sair, sabe? E se você não sai, você vai ficar brigando. Eu não sou uma pessoa de briga. Eu não sei vocês, mas eu não sou. Pra estar num lugar brigando, pra estar ali, não é comigo. Meu marido menos ainda. Então, sabendo que era um casal de idosos também, que a senhora ficou até doente, não tinha como ter outra alternativa, a gente precisava sair. A gente se mudou cerca de... Não, minto, essa primeira casa foi 2 meses que a gente ficou só. Fomos para outra casa, nessa segunda casa que a gente ficou 3 meses nessa casa. O que aconteceu? A gente pediu para rescindir o contrato porque teve um cano estourou por conta de... Não foi, foi por conta de velho mesmo, né? Um desgaste. Quando a gente entrou, eles tinha 2 banheiros nessa casa, o andar de cima e o andar de baixo. E aí, o banheiro de baixo eles tinham reformado e estava tudo ok.
No banheiro de cima eles não reformou. Justamente no banheiro de cima estourou um cano e estava dando infiltração na parede. Ia ser um transtorno para arrumar e a gente não queria ficar no meio de obra, né? Porque não tinha como, gente, não dava. A gente precisa trabalhar, não dava para ficar monitorando obra, não tinha como. Então, e era uma coisa que ia demorar, porque cano furado até quebrar, e aí o dono falou, já que eu não arrumei o banheiro de baixo, eu só arrumei o banheiro de baixo, acho que vou aproveitar e vou querer arrumar o banheiro de cima também, não sei o que, ou seja, ia ser uma obra extensa. Ia querer quebrar todo o banheiro, trocar azulejo, trocar vaso, pia, enfim, ele ia querer trocar tudo, ele ia querer fazer outra obra no banheiro, com a gente morando dentro, e aí não dava, gente, sem condições. De lá a gente veio pra cá. Aqui a gente tá, graças a Deus, que agora eu tô na fé em Deus que não vai dar nada, que a gente só vai sair daqui pra ir lá pro meu. Já ficou longo, tá longo esse vídeo, mas eu queria trazer isso pra vocês, pra motivar vocês também, porque a gente sabe o quão é difícil a gente conquistar qualquer coisa nossa aqui nesse país nosso, que é muito difícil a gente conquistar qualquer coisa, né? As coisas estão bem difíceis. Eu estou fazendo esse vídeo para motivar vocês, para trazer uma inspiração, uma esperança, para que vocês possam aí também ir atrás e conseguir uma oportunidade. Inclusive, lá no Reserva, como eu falei, serão 80 mil, não sei se eu falei para vocês, mas a previsão é de 80 mil famílias até o final da obra, da conclusão da obra. Então, vai ter muita chance de pessoas entrar e a maioria dos apartamentos é Coab, CDHU e CEAB. Então, é uma grande oportunidade. Se inscrevam, façam suas inscrições no site do CDHU, da Coab. Tenta, gente. Tem alguns pré-requisitos que você precisa ter para poder fazer a inscrição, é claro. Tem ali um máximo de salário mínimo que você pode receber e, enfim, ler o que você precisa ter para você conseguir ali se cadastrar e ter uma oportunidade de ter um apartamento do CDHU, ou da Coab ou da CEAB. Porque é uma oportunidade muito boa. A gente é tudo mais facilitado, né, gente? Tem a noção de uma coisa, gente, nada de graça. A gente paga, só que ali a gente vai pagar mais barato e mais facilitado, tá? E tem mais chance de você conseguir. Por isso que eu estou indicando a vocês, para que vocês também possam ter aí a oportunidade de ter um cantinho para vocês. E como eu sempre digo, a nossa vida pode ser, a gente pode viver um mês, um ano, 10, 20, 60, 80, e tem muita coisa para rolar. Até acabar, tem coisa para rolar, né? Então ali pode ser um passo inicial para muita gente, né? Eu tenho muito isso em mente, que lá é um apartamento pequeno, e que eu vou investir porque eu quero viver ali, eu quero viver bem, mas que eu tenho um pensamento de que ali vai ser meu passo inicial para um dia eu ter a oportunidade de morar em um lugar um pouco maior, um pouco melhor, porque lá eu tenho noção que lá é bem pequeno, tá, gente? É um passo inicial. Tem gente que tem o passo inicial aos 20 anos, tem gente que tem aos 30, tem gente que tem aos 40, e assim vai. Ou, às vezes, não é isso que você quer, né? Também tem isso, né? Tem pessoas que não se importam com isso, que não tá nem aí. Mas para você que quer ter o seu cantinho, tá aí uma oportunidade de você ter o passo inicial aí, de conquistar o seu APzinho, o seu primeiro imóvel, para você sair do aluguel, que a gente sabe, quem mora em aluguel sabe o quanto que tá difícil, o quanto que é insalubre muitas das vezes, a gente paga muito caro. Aqui eu tô falando com a minha experiência pessoal, eu moro em São Paulo. E em São Paulo o negócio tá feio para aluguel, tá? Valores altos que a gente paga, muita coisa eles exigem, não pode ter filho, não pode ter bicho, não pode ter nada, tá? Aí quer te alugar um cubículo e cobrar uma fortuna, muitas vezes não tem nada. Aqui foi um achado, falo para vocês, aqui foi um achado, porque tá, a gente procurou muito para alugar, a gente sofreu, tá? A gente sofreu, mas hoje a gente está aqui e está muito feliz, graças a Deus, assim, que aqui a gente está tranquilo, não tivemos nenhum problema. Mas é isso, gente, olha,
o vídeo ficou longo, peço desculpas, mas eu espero que tenha ajudado aí alguém que assistir, eu espero que toque no seu coração, te traga uma luz, de repente uma palavra aí que te ajudou, de repente sei lá, que acendeu uma chama aí de energia boa. Eu espero que tenha trazido isso para vocês, tá bom? Essa é a intenção desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, que eu quero conversar com vocês. Se quiser tirar alguma dúvida, o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando aí nos comentários, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beijos!